Muito bom dia, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos na graça e na paz de Jesus. Que o nosso bondoso Deus possa continuar ajudando você, a sua família, os nossos irmãos. Que Ele continue consolando e confortando aqueles que estão enlutados. Que Ele continue dando o auxílio necessário para aqueles que estão enfermos, internados. Que o Senhor, de maneira especial, olhe para nós e nos ajude a passar por esse tempo difícil e que nós cada vez mais possamos nos firmar, nos fortalecer nele, na força do seu poder. Só assim a gente consegue caminhar nesses dias que não estão sendo nada fáceis, nada fáceis. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça para poder dar continuidade à nossa vida, sempre louvando, glorificando e adorando a Ele. Seja uma manhã abençoada, que a gente possa junto cultuar o Senhor nosso Deus e cantar os hinos com o coração agradecido e também prestar atenção na exposição da palavra. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Vamos fazer a primeira leitura. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 129. Vou fazer a leitura desse salmo todo, são apenas 8 versos. Salmo de número 129. Você provavelmente já está com a sua liturgia aí. Deixe sua Bíblia aberta no Salmo de número 129. Diz assim o texto bíblico: Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sob meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Nós vamos nesse momento entoar todos juntos o hino de número 67 do Novo Cântico. Cantemos. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. Até da transgressão que oculta for, vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar.
lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Vamos orar? Pai bendito, que maravilha poder iniciar o nosso dia, nosso domingo, o dia do Senhor, entoando louvores a Ti, cantando, salmodiando ao Senhor, bendizendo o Teu nome, porque Tu és digno. Nós nos diminuímos, ó Deus, diante da Tua grandeza. A nossa estrela para de brilhar. O nosso status cai por terra. A nossa arrogância não é nada. Ela vai ao chão, ela é humilhada diante do grandioso e soberano Deus. É diante desse Deus que hoje nós nos colocamos como igreja para adorar, para cultuar, para bendizer o Teu nome. E declaramos todos juntos que é um Deus santo, 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 como diz as Escrituras. Que possamos adorar ao Senhor com intensidade, com a integralidade da nossa vida, porque Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer mais uma leitura. Agora o momento de contrição. Nós vamos ler o texto de 1 João, carta do apóstolo João, a primeira carta, capítulo 1, verso de número 9, verso conhecido nosso. 1 João, capítulo 1, verso de número 9, momento de contrição. Diz assim o texto bíblico: se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais uma vez, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vamos entoar nesse momento o hino de número 71 do Novo Cântico. Aproveite esse momento para se humilhar diante de Deus, aquele que pode e que perdoa pecados. Cantemos o hino de número 71 do Novo Cântico. Se em sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se em vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar
livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Vamos orar, irmãos e irmãs. Curve a sua fronte, a sua cabeça. Vamos ter um momento de oração, de confissão de pecados. A Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com pessoas pequenas, seres falíveis, pessoas que cometem pecados, as pessoas que estão lutando contra eles. Nós abrimos o nosso coração nessa manhã, para que o Senhor possa de fato vasculhar o mais profundo dele, da nossa mente, de todos os nossos membros, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos convencer dos pecados que temos cometido. E que o Teu Santo Espírito gere em nós, ó Deus, um arrependimento, um sentimento de culpa pelo pecado cometido, por transgressão da Tua palavra, negligência da Tua palavra, por causa das nossas ações que negligenciam a Tua palavra. Todas as vezes, ó Deus, que nós cometemos algum pecado que é contrário às Escrituras Sagradas, aos Seus mandamentos, ó Deus, convence-nos dos nossos pecados. E como diz a Tua palavra, que a gente possa reconhecer que nós somos de fato pecadores, que nós carecemos de Ti. E confessar os nossos pecados. Dizer o mesmo, esse é o sentido da palavra. Reconhecer que nós erramos. Nos humilhar diante de Ti. Pedir perdão pelos pecados, tendo plena certeza de que o Senhor nos perdoa. Porque o sangue de Cristo foi vertido. Nenhuma gota caiu em vão. E nós hoje, pela graça do Senhor, podemos nos apresentar diante de Ti, plenamente justificados por causa do brado de Cristo na cruz. Te louvamos, Pai, agradecidos pelo perdão dos pecados desde já. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você, nós vamos dar continuidade à nossa exposição. Na primeira carta de Pedro, chegamos ao capítulo de número 4. Estamos aí caminhando para o fim. Tem sido para mim um grande desafio expor essa carta. E tem sido também um grande aprendizado. Se você tem aí o interesse, você que perdeu alguma exposição, né? Estou lá desde o capítulo 1, você pode entrar no site da igreja, no YouTube, e procurar essas primeiras pregações que eu comecei lá no capítulo 1, até chegar aqui o capítulo 4, se você quiser ter uma visão geral do que Pedro está tratando e de algumas aplicações para a sua vida. Eu tenho certeza que essa carta, de fato, fala ao nosso tempo e ela fala também a nós, nos encorajando, nos motivando a viver o genuíno Evangelho de Jesus Cristo em dias difíceis. Hoje o meu tema é abandone o pecado. É isso mesmo, abandone o pecado. E eu quero ler 1 Pedro, no capítulo 4, vou ler versos de 1 a 6. 1 Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6. O meu tema é abandone o pecado. Diz assim o texto bíblico: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos.
Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, estamos diante de Tua presença augusta, como igreja, reunidos hoje, para meditar nas Escrituras Sagradas. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos mais uma vez aquilo que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos nas nossas lutas diárias a abandonar aquilo que nos atrapalha a viver em comunhão contigo. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente para compreendermos, entendermos a palavra que foi revelada e inspirada. E que a gente possa, com o auxílio do Espírito Santo, aplicar essas verdades à nossa vida, a fim de sermos edificados para a honra e para a glória do Senhor. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, se tem algo que nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus, com o nosso irmão, com o nosso próximo, é o pecado. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz que as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. São elas que nos atrapalham, nos afastam de Deus, os nossos pecados. Traz desânimo para a nossa vida espiritual, atrasa o nosso crescimento, o nosso amadurecimento na fé, atrapalha a nossa comunhão como igreja. Então, se tem uma pedra no nosso sapato que a gente precisa lutar diariamente com ela, é o pecado. É necessário, irmãos e irmãs, uma luta diária contra os desejos pecaminosos que afloram a nossa pele, a nossa carne, a fim de que a gente se aproxime de Deus cada vez mais. E para que isso aconteça, nós precisamos abandonar aquelas velhas atitudes, aquelas velhas práticas do passado, coisas que são contrárias à palavra de Deus, que transgridem o mandamento do Senhor, a fim de nós nos afastarmos desses pecados, nos aproximarmos cada vez mais do nosso Senhor. Isso é uma luta diária. Lutar, abandonar o pecado é uma luta diária e constante. Mas nós temos uma ajuda especial de Deus, porque o próprio Deus habita conosco através do Espírito Santo. Ele é o nosso Deus, Ele que nos conduz por caminhos de integridade, justiça e retidão. Ele que nos convence do nosso pecado, Ele que nos convence do juízo e da justiça. Ele que nos ajuda a ter atitudes corretas para uma vida agradável, para uma vida cristã mais saudável. O apóstolo Pedro nessa carta vai exortar o crente, aqui o seu leitor, a uma atitude positiva, mesmo em meio àqueles sofrimentos que eles estavam passando por conta da sua fé. Essas igrejas do primeiro século estão sofrendo muita perseguição, é uma perseguição acirrada, uma perseguição que fazia com que eles, de certa forma, perdessem alguns dos seus empregos, outros perdiam os seus bens, tinham os seus bens confiscados, outros sofriam nas mãos do Império Romano por professar fé em Jesus Cristo, o Deus vivo. Então Pedro está escrevendo essa carta para encorajar eles. E ele diz aqui que o cristão deve então abandonar a conformidade ao mundo, ou seja, o tomar forma do mundo, e demonstrar um compromisso pleno para com Cristo. Por quê? Porque foi Cristo que libertou eles da escravidão do pecado, da vida pecaminosa em que eles viviam. E para suportar esses sofrimentos, essas pressões que o mundo está impondo, eles só vão conseguir se eles de fato abandonarem aquela velha vida e tomarem agora o rumo certo, a partir de uma nova vida com Cristo Jesus. Essa vida tem de ser uma luta contínua, constante, para abandonar o pecado e se voltar, se aproximar cada vez mais
de Deus. Então, ele pede aos irmãos aqui que eles tenham uma atitude positiva no meio do sofrimento. Isso significa abandonar aquelas velhas práticas pecaminosas, mundanas, e viverem uma nova vida em Cristo. Por isso eu quero tratar do tema abandone o pecado. E como que a gente faz isso? Como que a gente abandona o pecado? O primeiro ponto que eu quero destacar está aí nos versos 1 e 2. Vivendo segundo a vontade de Deus. O cristão que tem Cristo como modelo aqui, como padrão, mais uma vez, aquele modelo de Cristo é nos trazido à memória, trazido à memória desses irmãos, para que eles, à luz daquilo que Cristo fez, à luz dos sofrimentos de Cristo, eles possam se sentir motivados a continuar. Então, aqueles que têm Cristo como modelo, eles se sentem capacitados, porque eles se identificam de alguma maneira com o seu Senhor, que passou por sofrimento aqui também, mas que foi exaltado, foi glorificado. Pedro retoma aqui a mesma ideia do capítulo 3, verso 18, e ele exorta os seus leitores a terem a mente, o mesmo pensamento de Cristo. E ele conclui agora, dizendo que Cristo sofreu na carne, ou aqui, no seu corpo, aí no verso 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, vós também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aqui o sofrimento de Cristo, é claro, culminou na sua morte sacrificial lá na cruz do Calvário. E mais uma vez, o autor mostra que a necessidade que nós temos nessa vida de sofrimento de nos identificarmos com o nosso Mestre. Por isso que ele diz aí, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Aqui ele está dizendo, a palavra que é armai-vos, é estar preparado para aquilo que vier. É o armai-vos aqui do mesmo pensamento, daquela mesma mentalidade de Cristo Jesus, de ter, de sofrer, mas sabendo que o que nos espera é algo muito maior. Essa é a ideia que Pedro está trazendo à mente desses irmãos, armai-vos. Pedro não está deixando explícito aqui de forma alguma que Cristo tenha pecado. Na verdade, essa parte final do versículo, que diz aí, deixou o pecado, está se referindo ao crente. Aquele que vive com uma fé firmada em Cristo. Ou seja, o cristão que abandonou a vida de pecado, ele está livre agora do domínio das trevas. Ele está livre agora do domínio do pecado por meio de... No grego, o termo utilizado aqui para deixou o pecado, está no tempo perfeito e na voz passiva, que indica uma ação de Deus libertando o pecador. E essa ação possui efeitos no presente e também no futuro. Por isso, a ideia e a tradução ficaria melhor tendo deixado, ficaria um pouco mais clara. Deus impediu o homem de viver uma vida em pecado. Isso é uma obra de Deus e nunca será atribuída a ser humano qualquer. É Deus quem nos ajuda a vencer o pecado por meio do teu Santo Espírito. Por causa dessa ação de Deus na vida do pecador arrependido, agora ele não vive mais uma vida em função das coisas que ele fazia antes, conformado ao mundo, aos desejos mundanos, paixões pecaminosas. Mas agora ele precisa viver a vontade de Deus. Olha aí o verso 2. Para que no tempo que nos resta, aqui na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aqueles que possuem o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, eles estão libertos de uma vida pecaminosa. Agora, eles podem viver plenamente para Deus. O tempo que nos resta na carne, o que Pedro está querendo dizer? O tempo que nos resta aqui, ainda nesta terra, neste mundo. Isso mostra para a gente a brevidade da nossa vida. Irmãos e irmãs, o tempo passa muito rápido. A vida passa rápido demais. Nesse tempo que nos resta, nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com as nossas paixões mundanas, com as nossas paixões pecaminosas. Um homem e uma mulher que foram redimidos pelo sangue de Jesus, eles devem conduzir a sua vida pela vontade de Deus, andar de acordo com os mandamentos do Senhor, obedecer única e exclusivamente a Deus. Aquelas paixões que nós tínhamos antes, aqueles desejos que afloravam a nossa pele, isso precisa ser abandonado de vez.
E nós só conseguimos isso por causa do Espírito Santo que habita em nós. Esses pecados do passado ou do presente que nos assolam diariamente não podem tomar conta da nossa vida, podem dominar o nosso viver diário. Mas a vontade de Deus precisa prevalecer na nossa vida. Devemos obedecer ao Senhor. Ambos desejos aqui se tornam um contraste na vida do cristão. Aquele desejo da carne de pecar, de se entregar ao pecado de vez. Mas o desejo do Espírito de se entregar totalmente ao Senhor. Pedro está desenvolvendo aqui o sofrimento, os primeiros 3 versículos. E ele está finalizando isso aqui agora, mostrando ao cristão que nós nos identificamos com Cristo quando nós sofremos nesse mundo. Sofrer pelo Senhor deve ser considerado por nós cristãos um privilégio sem medidas, motivo de grande alegria. Devemos sempre estar preparados para sofrer fisicamente nesse mundo, cumprindo assim a vontade de Deus para a nossa vida aqui na terra. Sempre lutando contra o pecado. Agora, para saber a vontade de Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Não existe uma fórmula mágica. Não tem que aprender por osmose, colocar a Bíblia na cabeça e fazer com que as doutrinas, o conhecimento da vontade de Deus adentre a nossa mente. Finita, infinita. Nós precisamos, irmãos e irmãs, nos debruçar sobre esse livro sagrado e ler, estudar, perscrutar as Escrituras para sabermos aquilo que o Senhor quer de nós. Como o Senhor quer que a gente reaja diante das situações que nós estamos vivendo hoje. A nossa mente é finita, a gente não vai entender tudo. Mas o básico para viver aqui, o Senhor sempre nos trará clareza para compreender. Segundo ponto, renunciando às pecaminosas. Como que eu faço para abandonar o pecado? Você tem que renunciar àquelas condutas pecaminosas, versos 3 e 4. A renúncia aí à conduta pecaminosa, ela vai acarretar aí ao crente a rejeição de alguns antigos pecados. Tá? A gente precisa... Você tem uma palavra que reflete aquilo que o crente precisa fazer ao longo de toda a sua vida cristã, e talvez você já tenha ouvido isso, né? É praxe já o crente ouvir esse tipo de coisa, renunciar. Renunciar à própria vida. Tomar a cruz não é para qualquer um. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se. Então, o conceito de renúncia começa lá, quando você tomou a cruz. Você falou assim, não, Senhor, eu vou te seguir. Então lá você disse que você iria renunciar àquilo que fosse preciso para servir o seu mestre. Pedro lembra que os seus leitores, eles passaram um tempo de suas vidas vivendo toda a imoralidade que existia no mundo antigo. Vivendo todo tipo de pecado. Veja aí o verso 3. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios. Os gentios aqui está se referindo àquelas pessoas com quem eles andavam. Seus ex-amigos agora. Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Por isso que ele identifica aqui esses irmãos como ex-gentios. Vocês andaram outrora como eles. Vocês viviam como eles. Vocês participavam das festas deles. Mas agora vocês são libertos dessa antiga vida. Uma vida imoral. E o apóstolo traz à memória aqui dos seus leitores o estilo de vida que eles tinham no passado e que agora, através de Cristo, eles romperam totalmente com isso. Porque basta o tempo decorrido. Ele está mostrando que aquela vida horrível que eles viviam, imoral, que ofendia a Deus, ficou para trás. Deve ser agora um passado esquecido da vida deles. Eles não devem voltar mais lá. Fujam de lá. Não toqueis nada impuro. A ideia aqui
apresentada é de que o passado deles, então, é um capítulo encerrado. Porque agora em Cristo eles têm uma nova vida. Eles têm de esquecer aquilo lá. E Pedro descreve então uma série de atitudes que são contrárias à vontade de Deus, a nova vida que eles têm em Cristo, coisas que eles faziam no passado e que agora não devem fazer mais. Parece que Pedro está dando uma ênfase aqui para que eles cortem esse vínculo com o passado. E aí ele destaca aqui, por exemplo, dissoluções. Sabe aquela pessoa que vive uma vida desregrada? Uma pessoa que para ela não existe limite. Uma pessoa que não respeita a lei de Deus, não respeita a lei dos homens. Tudo que é abominável ao Senhor, eles faziam antes. Tudo que é imoral, eles praticavam. Pedro está dizendo, é preciso abandonar isso aí, dissoluções, vida dissoluta, consciência, desejos pecaminosos que afloram a nossa pele, sexo, pornografia, drogas e muitos outros que nós poderíamos citar aqui. Borracheiras. Tá? E borracheiras aqui não é mulher que trabalha com borracha, com pneu não, tá? Na verdade, borracheiro está se referindo a um beberrão aqui. Essa é a ideia da palavra borracheira aqui. A expressão significa alguém que está transbordando de vinho. Alguém que não tem controle, domínio sobre o álcool. Depois ele fala orgias. Embora o termo orgia aqui signifique, né, hoje, aquelas festas que são regadas aí a sexo entre várias pessoas, né? No caso aqui, nesse contexto, era um desfile que eles faziam, um desfile noturno, em que eles bebiam bastante e eles saíam adorando os seus deuses, cantando, adorando e louvando os seus deuses. No caso aqui, Dionísio e o deus Baco, que eles chamavam lá, nos deuses gregos. Depois ele fala de bebedice. Veja, acima ele falou de borracheiras, que é uma pessoa que é dominada pelo álcool, e aqui ele fala de bebedice, que eles precisavam abandonar. Aqui ele está se referindo a festas. Festas que eram cheias de bebidas, regada muito álcool. E aí, por fim, ele vem com detestáveis idolatria. A ideia aqui de Pedro é de que ele está se referindo a excessos sexuais e alcoólicos com ênfase na adoração, a idolatria a outros deuses. Ele está falando aqui de um costume comum na época, por exemplo, nas adorações à deusa Diana, em que você chegava lá para adorar a deusa Diana e o culto à deusa Diana era uma orgia. Tinham várias prostitutas lá para você se deitar, fazer o que você quisesse, uma imoralidade. Por isso que ele usa o termo aí, detestáveis idolatrias. E Pedro ainda diz aí no verso 4, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Pedro está dizendo que as pessoas que estão do lado de fora, que estão olhando para eles, fora do ambiente da igreja, ficam chocadas quando olham para um crente e o crente se abstém desse tipo de coisa. São motivos de chacota, fazem piadinhas, enquanto eles estão lá aproveitando de fato a vida, vivendo todo tipo de prazer, curtindo a vida, vivendo uma vida desregrada e imoral. Eles não só fazem chacota, mas se sentem ofendidos. E para eles os crentes são antissociáveis, porque não participam do meio deles. Não participam de suas festinhas regadas à imoralidade. Para essas pessoas o cristão é desprezível, é ridículo. Sempre que tiver oportunidade, ou sempre que eles tinham oportunidade aqui, nesse tempo eles ofendiam, envergonhavam. Observe, irmãos e irmãs, nada mudou daquela época para hoje. Eu entendo que hoje as coisas estão piorando. Os pecados de Sodoma e Gomorra eram fichinhos perto da imoralidade que a gente vê hoje aí fora. Sites e mais sites e milhares de sites pornográficos.
Drogas, festas regradas a drogas. Uma imoralidade tão suja, tão desumana, que acaba destruindo vidas e mais vidas. Nós vivemos em uma sociedade afundada em imoralidade e corrupção, bem pior do que isso que eles viviam lá. Desculpa, bem pior. E os cristãos hoje continuam sendo chamados de pessoas antiquadas, retrógradas. Mas nós precisamos, como crentes que somos, nos portar com uma correta conduta diante deles. Como você tem vivido a sua vida aí fora? Tem sido, de fato, uma vida de renúncia? Ou você ainda se sente atraído por essas coisas? Os jovens precisam tomar cuidado. Os demais precisam tomar cuidado com a sua correta conduta diante da sociedade. Porque nós somos missionários, agentes do Senhor, agentes transformadores dessa sociedade imoral e corrupta. Nós somos. Cuidado com essas antigas práticas pecaminosas que ofuscam a nossa visão, que nos afastam de Deus. Você precisa renunciar a essa vida pecaminosa, renunciar a essa vida de pecado. Se você está na igreja há mais de 20 anos, 30, 40 anos e ainda tem aquele pecadinho de estimação, meu irmão, minha irmã, cuidado. Não brinque com Deus. Se você sabe onde você está errando e mesmo assim, você sabendo que está errando, continua nessa prática, cuidado. Não brinque com Deus. Práticas essas que te caracterizavam como um deles. Mas você não é mais. Você é um cristão agora. Você precisa refletir Jesus Cristo aos homens. Nós precisamos refletir Jesus Cristo aí fora. Por isso, viva uma vida íntegra, santa. Renuncie aquilo que for necessário. Se preciso, morra por isso. Morra por essa causa. Terceiro e último. Como que a gente abandona o pecado? Sabendo que viveremos eternamente. Serve como mais um encorajamento, né? Mais uma palavra de encorajamento de Pedro, versos 5 e 6. A prestação de contas aqui no juízo final vai justificar os crentes sofredores vivos e mortos e vai punir aqueles que viveram a sua vida como se Deus não existisse. Você procurou encorajar os seus irmãos ao longo de toda a sua carta. Você que está acompanhando comigo essa exposição, tem lido essa carta, você vai perceber a preocupação dele em dar aqui palavras de ânimo, que revigorem, que motivem eles a enfrentar aquele sofrimento e não desistir da sua fé. Ele sabe das dificuldades que estavam assolando esses irmãos, essa igreja do primeiro século. As perseguições. E como pastor, ele quer dar aqui um refrigério, uma motivação necessária para que eles permaneçam firmes em Cristo até o fim. Mesmo que isso lhe custe a vida. Por isso que ele diz aí no verso 5, os quais, se referindo aqui aos gentios, as pessoas que vivem como se Deus não existisse, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Esses oponentes e opressores ao evangelho, do cristianismo, eles vão prestar contas a Deus. Os oponentes aos cristãos não vão conseguir se esconder naquele grande dia do Senhor. Haverá um trono, e nesse trono estará sentado o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não mais agirá como o Cordeiro de Deus, mas agora ele será o leão da tribo de Judá, que vem para julgar pessoas ímpias, incrédulas, que não acreditaram nele. Pessoas que se diziam cristãs, mas que o evangelho medíocre. Envergonhavam o seu nome dentro da igreja. Arrumando confusão dentro da igreja. Essas pessoas vão comparecer diante do leão da tribo de Judá. E se isso não faz tremer, eu acho bom você se prostrar e pedir misericórdia. Ele irá julgar como alguém que está preparado para julgar vivos e mortos. O martelo dele será o martelo da justiça, será certeiro.
ninguém escapará desse martelo. Isso significa que as pessoas que estão vivas hoje, né, quando ele fala aqui de julgar vivos e mortos, as pessoas que estão vivas hoje e as que já morreram serão julgadas naquele grande dia do Senhor. Ninguém vai escapar desse dia. Cristo há de julgar os crentes e os incrédulos. Veja o verso 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado, também a morte. A pregação do evangelho está acontecendo também. Essa expressão está no passado, né? Pois para este fim foi o evangelho pregado. Isso significa que os mortos aqui, a quem ele se refere, são aqueles que ouviram a pregação do evangelho e creram em Cristo enquanto eles estavam vivos. Eles vieram falecer. Aí ele continua, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Pedro está se referindo aqui ao sofrimento causado aos crentes no primeiro século, perseguição, confiscação de bens, sofrimento físico. É isso que significa mesmo julgado na carne segundo os homens. É aqueles homens que estão ali para nos julgar aqui na terra de maneira injusta, você fazendo bem mesmo assim está recebendo o mal. Os cristãos suportaram muito o sofrimento durante a metade do primeiro século, mas aqui ele apresenta um contraste, o que vai especificar que esses irmãos que estão sendo martirizados, ou qualquer cristão em qualquer época que está sofrendo por causa de Cristo, que eles enfrentam todo tipo de sofrimento, nós enfrentamos também, nas mãos dos algozes, dos perseguidores e opressores. Esses viverão segundo Deus, segundo o Espírito de Deus. No Espírito segundo Deus, perdão. Então, aos olhos de Deus, os crentes que estão sofrendo e morrem justamente nesse mundo, eles vão viver em Espírito. E isso é encorajamento para você, para mim, para o cristão de qualquer época. Nós somos imortais. Mesmo que nós passemos aí pela primeira morte, a segunda morte não há de nos alcançar. Aquele que crê em Jesus, que se arrepende de seus pecados, que procuram viver uma vida íntegra, o sangue do Cordeiro os justifica. Os crentes são encorajados aqui sabendo que a sua fé está firmada no Senhor. E eles terão a vida eterna. E olha que interessante, Pedro diz aí, segundo Deus, a semelhança de Deus, ou como Deus. Viveremos eternamente como nosso Senhor. Quer encorajamento melhor que esse? Irmãos, não há nada mais encorajador para nós aqui nesse mundo. A gente está vendo uma vida de sofrimento, irmãos sofrendo aí, internados com Covid-19, irmãos entre a vida e a morte, outros tendo de enfrentar câncer, outros tendo de enfrentar o filho que está nas drogas, e isso, e aquele, tantos problemas, e problemas políticos, e guerras, e rumores de guerras, novas doenças chegando no mercado. Você quer uma coisa mais encorajadora do que saber que o que nos espera é a vida eterna, livre do pecado, livre da dor, livre das doenças incuráveis e outras coisas que nós poderíamos estar aqui. É isso que nos deve nos motivar, nos encorajar. Isso nos faz olhar para a eternidade com gratidão, motivados a caminhar. Embora nós estamos sofrendo, está difícil. Mas o Senhor está nos ajudando, Ele está conosco. Em breve nós veremos no reino de glória. Seremos exaltados. E acima de tudo, devemos saber que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Não há nada oculto que não venha à luz. Essas pessoas que nos caluniam, mal da gente, que tramam o mal contra nós, essas pessoas vão pagar muito caro naquele dia. E nós, arrependidos por causa de Cristo, do seu sangue, selado do sangue de Jesus, nós que procuramos viver uma vida íntegra, lutando com o pecado diariamente, renunciando à nossa própria vida, os nossos desejos e sonhos, por causa de Cristo, nós viveremos eternamente com o Senhor, no seu reino. A vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo é certa. Aqueles que sofrem aqui e agora por causa de Jesus. Essa é a certeza que nos dá esperança para continuar vivendo. Porque os dias não estão legais. Não são fáceis, não tem sido fácil, irmãos e irmãs. Mas tenha isso na sua mente, no seu coração. Nós viveremos eternamente. Somos imortais. Eu quero concluir reafirmando que para abandonar o pecado,
nós devemos continuar então vivendo segundo a vontade de Deus, renunciando às condutas pecaminosas e sabendo que viveremos eternamente. Que essas verdades possam ser realidade em nossa vida. Que nessa vida de santificação nós possamos sempre procurar nos afastar do mal, daquilo que nos separa de Deus, do pecado, e nos aproximar do Senhor, nos metendo à sua vontade soberana, a fim de que nós vivamos eternamente ao lado do nosso Senhor, no novo céu e na nova terra. Que Deus abençoe a todos. Eu quero que você feche os seus olhos, nós vamos fazer ainda uma última oração, em seguida eu impetrarei a bênção. Santo Deus, nós nos alegramos imensamente porque em tempos difíceis como esse que nós precisamos de palavra de encorajamento. E esse tema, ele vem em um momento que nós também precisamos entender que sem o Senhor nós não somos nada. Há uma necessidade diária do crente de lutar contra aquelas atitudes pecaminosas que nos afastam de Deus, que apagam aquela chama, que nos atrapalha o nosso crescimento espiritual. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender essas verdades e que a gente comece a aplicá-las, colocá-las em prática na nossa vida, a fim de que a gente de fato abandone os pecados, abandone aquilo que nos atrapalha e viva uma vida íntegra, uma vida santa, refletindo o caráter de Deus para as pessoas aí fora, a fim de que a igreja seja edificada para a glória de Deus. Ajuda-nos a viver segundo a Sua vontade, renunciar às condutas pecaminosas, aquela vida imoral que nós vivíamos outrora, sabendo e tendo essa certeza que nós viveremos com o Senhor eternamente. Dá-nos uma semana de bênção, de paz, de tranquilidade para enfrentar as dores, esse tempo difícil que nós estamos vivendo no mundo. E que nós, tendo aí a plena certeza do cuidado do Senhor, vivamos sempre agradecidos para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, receber a bênção, que o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vocês, com todos os irmãos espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre.